Fala galera, estamos aqui mais um episódio do O2 Hub Podcast e hoje aqui com um convidado mega especial, prudentino de berço, Vitor Pompei. Ele vai falar um pouquinho da sua trajetória, dos desafios hoje do mercado de inovação e tecnologia. E ao meu lado também está aqui o Diogo Faquinha, mentor aqui do O2 Hub, também CEO da Oxygen Web. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Valeu. Vitor, deixa ele se apresentar, né? Quem que é ele, de onde ele veio. Fala aí pra nós, conta um pouquinho da sua história. Prazer, Vitor Pompei, CEO e founder da OpsOps. Hoje moro atualmente fora do Brasil, moro no Canadá, mas acabei que nascendo aqui em Presidente Prudente, passando por todo o ecossistema, inclusive trabalhando aqui também com vocês na Oxygen, e foi sempre uma grande jornada. Atualmente, hoje eu tenho feito esse processo todo de desenvolvimento de tecnologia. Nós especificamente acaba que ofertando serviços e produtos da parte de redução de custo em cloud, utilizando a inteligência artificial. A gente fez um processo também da gente conseguir alocar profissionais. Então, se a empresa tem algum problema financeiro e tudo mais, em relação à questão de AWS, GCP, Azure, a gente consegue disponibilizar especialista ou plataforma para conseguir fazer essa redução de custo e deixar a sua operação de forma eficiente. Explica para nós, assim, para quem é um pouco mais leigo, o que é um cloud, o que é AWS, Azure, como funciona, o que é isso aí para quem não entende, para quem não está nesse mundo da tecnologia. Perfeito. Parte de cloud é onde que nós fazemos o armazenamento de informação e dados das empresas. Então, são servers específicos que são disponibilizados por essas empresas, inclusive, que é o Google, Microsoft e a própria Amazon, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer esse armazenamento, consegue desenvolver as plataformas, fazer alocação de dados, informação, consulta de serviços, etc., para a gente conseguir manter tudo que nós temos hoje no mercado presente atuando, né? Então, desde aplicativo e assim por diante, roda 100% hoje, a maioria em cloud. Basicamente, o trabalho então da sua empresa hoje é otimizar esses espaços, trabalhar através com IA, né, ou alocação de um profissional específico para otimizar esse espaço, melhorar esses recursos. Perfeito, justamente por conta de custos, né? Quando eu iniciei a fundação da empresa foi muito por conta de uma dor que eu enxerguei dentro de operação de alguns bancos. Passei por algum deles nos últimos anos e acabei que vendo que durante um processo de construção de tecnologia, produto, plataforma, aplicação, iniciava-se o projeto, mas não tinha uma accountability para acompanhar o quanto que esse projeto está me dando no sentido financeiro de custo. E aí, quando a gente passa a observar isso em grande escala, o público utilizando e tudo mais, os tipos de serviço que nós temos, não tem de fato essa visualização do que está acontecendo. Então, um gap de operação, eu falei, putz, tem uma oportunidade interessante aqui para a gente conseguir apoiar as empresas, né? E ajudar nesse processo todo de identificação, caso tenha algum loss, ou caso tenha como a gente fazer um reajuste para conseguir fazer um saving a longo prazo. Esse seu negócio hoje, ele está direcionado só para grandes contas, grandes players no mercado que tem grandes contas, ou empresas menores também que já tem um serverzinho menor, um cloudzinho menor ali, que também olha muito, principalmente o pequeno olha para o custo, né? Perfeito. A gente olha para pequeno e médio. Nosso foco é o pequeno e médio justamente por conta disso, né? A gente sabe que $5.000 mensal de fato, dependendo da empresa, é um investimento. Ela está iniciando, se ela não consegue, por exemplo, algum grant ali, né, de alguma empresa dessa, como o próprio Google oferta, a própria AWS e tudo mais, ou a Microsoft, cara, como que ela roda a operação para conseguir estabelecer o produto de plataforma dela no ar para o cliente final utilizar? E aí tem a questão também de previsibilidade, né? Putz, a empresa ela não faz o acompanhamento, aí ela acaba aqui tendo uma surpresa no fim do mês, né? Chegou um invoice aqui de, cara, $3.000, eu não sabia. E aí? Aí então, o bicho pega. Aí pega, é complicado para manter a operação sólida, então nesse sentido assim acaba que a gente oferta também para o pequeno para poder ajudar e dar esse guidance. Vocês estão atuando hoje mais no mercado fora do Brasil ou tem uma visão específica para o Brasil, tem uma solução para o Brasil, para pequenos e médios negócios também aqui? Perfeito, nós nascemos lá no Canadá, a gente tem atuado forte no Canadá, só que no Brasil a gente passou a enxergar uma oportunidade de focar em marketplace. A gente olha também o fator de custo e balance do que está acontecendo na operação de marketplace. Ele tem a questão de participação de cloud, né? O que a gente nota? A maioria ainda faz uma transição entre o on-premise e a parte de cloud específica. O on-premise ele no caso, o empreendedor que decidiu construir o próprio server ali, fazer aquisição, comprar e tudo mais para deixar disponibilizado dentro de um próprio ambiente dele. E agora, quando a gente olha em cloud, não, né? Já tipo uma empresa como a própria AWS cuidando. Esse cara em específico, ele passa a ter uma dor focada no sentido de pricing muito forte
E quando a gente olha uma operação também de logística deles, acaba que tendo uma oportunidade interessante. Nós acabamos de fechar um primeiro cliente, a Marketplace, para poder ajudar nesse processo todo. Conseguir ajudar nessa parte de percepção de valor, como que está, por exemplo, o custo ali dele de operação em si, a margem que ele está aplicando no produto dele, se ele está praticando essa margem, esse pricing de forma correta mediante ao mercado, para gerar inteligência financeira dentro da empresa, para ele praticar os melhores preços, para ele conseguir garantir o lucro. Ainda no Brasil é muito comum os servidores estarem fisicamente dentro das empresas? É comum. Ou já o cloud, o em nuvem, né, já é mais comum? É comum, justamente por conta de custo, né? Todos os serviços hoje praticados, grande parte está em dólar. Então, o custo de operação, quando você olha, comparado a ter uma estrutura, pode ser que seja bem mais, assim, no custo-benefício ter o on-premise, né? Então, no Brasil é comum, ter muita empresa que tem feito esse processo todo. Recentemente, a Magalu passou a ofertar cloud dentro do país, então é interessante ver esse movimento, mas em contrapartida, muita empresa prefere ter a estrutura ali on-premise mesmo. Mas essa estrutura Magalu, não sei se você conhece, é uma estrutura que ela gera dentro do Brasil ou ela subloca fora do Brasil, ela traz de fora? Porque as grandes empresas, os grandes players desse mercado são as empresas americanas, né? Perfeito. Ela traz para cá, por exemplo, através de uma local web, não sei, algum server assim? Olha, a gente ainda não entrou 100% assim, em algum processo de integração com a Magalu. A princípio está sendo o Brasil, pelo que a gente passou a entender assim de macro. Mas agora no dia a dia da gente fazer a integração lá com eles para compreender, a gente ainda não tem esse detalhe todo. O que a gente tem entendido é que sim, hoje a estrutura está aqui por conta justamente de custo, né? Então tem o investimento da Magalu ocorrendo muito forte para ter todo esse setup de server, para conseguir ofertar de uma forma mais competitiva. Sempre as empresas enxergaram isso como um custo, né? A parte de sistemas, a parte ali, né, de dados. E aí, com essa questão, né, de lei geral de proteção de dados, todo esse cuidado começou a ter essa mudança cultural dentro das empresas, né? Então, como você visualiza hoje esse mercado, essa crescente, né? Olha, eu preciso cuidar dos meus dados, não só cuidar, eu preciso entender, usar ele como fator estratégico para me vender mais, para me crescer. Então, como que a sua empresa hoje ela aloca esse tipo de entendimento ali para a empresa que está do outro lado? Perfeito. É importante, principalmente quando a gente fala de regulação, passar também os best practices de segurança, por exemplo, para as empresas é um papel que a gente faz. Claro que toda a estrutura que ocorre no sentido de formação de dados acaba que ficando no cliente. A gente acaba aqui fazendo esse processo de entendimento dentro da base dele. O que nós consumimos no sentido de informação é tudo anonimizado também, para não gerar algum problema de vazamento e tudo mais. E a gente passa também como que pode fazer essa proteção e construção de camada ali de segurança para deixar a aplicação mais segura. Então, para nós é super importante ter esse tipo de posicionamento, principalmente por conta de ataque e tudo mais, né? A gente vê que é uma frequência bem maior. Os bancos, por exemplo, têm sofrido muito nesses últimos anos, cresceu, assim, absurdamente a quantidade de ataque nas primeiras camadas. E a gente, como empresa que olha para esse tipo de informação, focado em custo principalmente, tem que ter um carinho. Então, a gente sempre passa, assim, de fato, toda essa visão estratégica, a importância de ter toda a questão de compliance, por exemplo, um serviço da AWS que é muito forte, né? Proteção e tudo mais com o Cognito da vida, parte de autenticação, o Auth ali presente para conseguir manter a aplicação estruturada e fazer a gestão de permissionamento de forma correta. Então, tudo isso acaba que sendo importante para a empresa que está contratando a solução para a gente poder apoiar no custo, né? Eles têm que ter essa visão. Você falou sobre ataque, né? Invasão de servidor, essas coisas. Hoje já tem alguma coisa de ataques através de IA? O hacker programa uma IA para ela conseguir fazer uma série de ataques, ir buscando, quebrando essas camadas defensivas para fazer esse tipo de invasão. E do outro lado também tem para uso de IA para fazer uma camada de defesa? Tem. Como funciona essa linha hoje? Legal. As práticas em escala geralmente têm sido feitas por automação, bot e IA. Então, o que significa em prática? É quando uma empresa ela acaba que tomando um ataque de 5 mil, 10 mil requisição em alguma porta ou algum serviço que estava disponível ali, aberto, ele encontrou essa oportunidade e fez um ataque em massa. É humanamente impossível você rodar 10 mil requisições ali no dedo, né? Apertando ali o mouse e tudo mais. Então, quando a gente olha no sentido de ataque, as EAs têm feito esse processo todo. E também eles têm utilizado a rotina disso, que é uma sequência de ataque trabalhando num longo período, para você não conseguir identificar. Então, a IA ela consegue também setar esse tipo de parâmetro e fazer diferentes tipos de ataque em diferentes tempos. Então, isso dificulta para conseguir verificar o que está acontecendo.
Do lado de segurança, qual que é a prática que acontece dentro das empresas? Tem Red Team e Blue Team. O Blue Team é responsável por construir a camada toda de segurança e proteção de dados em todos os tipos de aplicação, fazer toda essa parte de defesa de uma forma sólida, e o Red Team ele é responsável por ficar atacando. Então, constrói aqui de um lado, esse lado aqui vem e ataca, porque a gente consegue encontrar vulnerabilidade e fortalecer esse processo todo de proteção da Internamente, aplicação. já esse Red Team já começa a tentar atacar para conseguir já providenciar uma defesa melhor. Perfeito. Essa é a linha. E aí hoje tem um profissional que faz a alimentação dessas IAs de ataque contra ataque. Tem. Olha que nível que chegamos, hein, cara? Quando a gente vai falar desse Bacana. mercado de IA, é muita coisa já mudou, né? E você que tá mais dentro desse mercado, eu, como leigo, tenho uma percepção que acho que a gente ainda estamos na primeira geração de IA, né? As IA são coisas bem novas para o público geral. Aí tem 5 anos, mais ou menos, um pouco menos do que isso, talvez, surgiram as primeiras IAs, as primeiras aplicações, né? E eu ainda acredito que as próximas gerações, aqui, mais 5, 10, 15 anos, a gente deva ter gerações mais inteligentes, mais autônomas, né? O quanto isso pode impactar nesse mercado? Olha, olhando o longo prazo, é uma mudança bem estratégica no sentido que as empresas têm que levar em consideração de passar a ter os perfis de profissionais dentro, né? Para conseguir estar presente no mercado. Porque no fim do dia as aplicações elas passam a ter isso como praticamente assim, algo mandatório, né? Então, no cenário de mercado, o impacto em tecnologia é grande. A gente vê algumas outras culturas já utilizando, né, esse tipo de serviço há algum tempo. A massificação que é um ponto importante, né? A gente começou a ver isso forte em 2021, 2022, de uma forma que chegou na mão de todos, né? E todos passam a utilizar isso para conseguir ganhar o tempo, conseguir executar mais tarefas e assim por diante. A empresa, o empreendedor consegue pegar esse tipo de informação, aplicar dentro de operação, fazer o entendimento do que acontece no sentido tanto de dados, inteligência, estratégia, performance e assim por diante, ele começa a ficar já à frente de algumas empresas. Boa parte das empresas, claro, isso significa também que, por exemplo, no sentido de uma coisa anular a outra. Não acredito, por exemplo, que a IA substitui 100%. Não tem como, eu acredito muito no mercado híbrido, entre que tenha tanta questão profissional, mas também a utilização. Então, depende muito do tipo de perfil de empresa. Essa é uma polêmica, acho que até assim, tem muita gente que fala assim, a IA vai tomar um emprego de todo mundo, não vai ter mais nada. Não é de todo mundo, mas assim como outras tecnologias, a gente já viu na história da humanidade aí, ela vai substituir muitas coisas. Por exemplo, um trator foi uma tecnologia que substituiu muita força animal, né? Que você consegue trabalhar muito mais área com um trator, né? Que era uma tecnologia nova aí 100 anos atrás, né? Conseguia trabalhar muito mais área do que usando a força animal, né? O homem usando ali a força animal. Tem uma série de outros exemplos de tecnologias que vieram para revolucionar, né? Eu acho que a IA é só mais uma tecnologia ali que, com certeza, alguns profissionais vão perder seu espaço no mercado, algumas carreiras vão deixar de existir, só que novas vão existir. Exato. Por exemplo, hoje você já pode falar de contratar um profissional de IA. Sim. O que é o profissional de IA? O cara tem conhecimento de uma série de ferramentas que consegue entregar tarefas de uma forma mais ágil, né? Então, assim, é uma mudança natural, né, do ser humano, né? Mas eu até coloco uma ressalva. Se você que está nos acompanhando não usa a IA ainda, você vai ser substituído. Tá? Então, assim, aprenda a usar. Então, quem aprende a usar, ainda ali tem o cargo garantido, porque a sua produtividade vai aumentar, você vai ter mais insights ali para produzir, enfim. Então, você tem que aprender a usar. Ainda acho que nesse caminho de IA, eu falo assim, né? A área de medicina e direito são áreas que a parte de IA vai vir com grande força, né? Vai evoluir bastante, né? Só que tudo isso aí vai estar também atrelado à área onde você atua, né? Porque você pega na medicina, para analisar um laudo, um raio-x, hoje o médico vai no olho, na sua experiência, né? Daqui a alguns anos, tudo isso vai estar dentro de um banco de dados, que aí ela vai analisar e vai falar, olha, o resultado é esse, aquele, deu positivo, negativo, A, B... tem tudo isso. Porém, esses dados têm que ser protegidos também, né? São dados que têm que ser protegidos e devem estar, de certa forma, seguros, né? Com certeza.
Até olhando nesse fator, você tocou num ponto importante, né? As profissões, exemplo, como direito e medicina, é, potencializa, né, o dia a dia ali do médico, no sentido dele conseguir observar, fazer um diagnóstico de uma forma mais ágil. E quando a gente passa também para olhar a operação de uma clínica e assim por diante, exige uma complexidade, né? Tipo, do médico conseguir parar o tempo, fazer o atendimento, em base disso, depois compreender o que está acontecendo, dar também ali atenção para o paciente. Então, quando tem esse tipo de tecnologia potencializando, vira uma extensão dele. Então, isso é importante ali para o dia a dia e, assim, no fim do dia ele ganha, o paciente ganha, claro que a análise dele sempre vai ter que existir, é o profissional, assim por diante. É o parecer tempo, final, né? Perfeito. Otimizou tempo. Agora, fala uma coisa, Prim. Todo esse conhecimento que você tem, como que você chegou até aí? Como que foi a sua história pra chegar até aí? Um cara que saiu daqui de Prudente, Pontinha do Estado e tal, como que você chegou até o Canadá? Como foi essa sua trajetória? Até complementando, né, nós vimos o seu currículo, você começou ali como design, né, e aí hoje, né, trabalha numa área um pouco mais concreta ali na parte de servidor, de server. Como que foi essa mudança também? Olha, bem curioso, porque eu saí daqui, praticamente eu tinha 19 anos de idade. Antes eu passei aqui por várias empresas, né? Então, Oxigênio e tudo mais. Eu passei por outras instituições presentes, Toledo, no Oeste, assim por diante. Mob Brasil, onde eu tinha começado. E aí eu sempre foi muito forte a questão de criação, design. Aqui, por exemplo, quando eu passei por aqui, campanha, parte de publicitário. Só que foi curioso, porque o primeiro contato que eu passei a ter no sentido de tecnologia mais forte foi dentro da Oxigênio. Quando tinha a parte de blog ainda e estava iniciando o desenvolvimento de Android 2.3, bem primórdio, assim, algumas coisas Já no começo. bem no comecinho. Aí eu falei, pô, interessante, tem muita coisa aqui para poder explorar. Nessa época eu, tipo assim, ficava até confuso. Pô, e aí, o que eu quero fazer da vida? Se eu acho que não sei se você lembra. Eu se lembro. eu quero estudar sistemas, cara, se eu quero estudar design. Eu fui experimentar, eu fui entender um pouco mais de como que funcionava os dois cenários. Parte de tecnologia, quando eu fui fazer, me identifiquei, a parte de tanto de escrita de código, entendimento de classificação, função e tudo mais, como que a gente faz essa construção em si de back front, mas ainda tinha muito a questão de força de design, de eu estar trazendo a inovação. Passou uns anos, decidi focar mais em design, então acabei aqui me formando em design, só que durante o curso, faculdade e tudo mais, eu comecei a beliscar um pouquinho de coisas de negócio. Aí eu falei, nossa, interessante, se eu consigo unificar design e negócios, tem bastante mercado a longo prazo, porque o design muda a sua forma de pensar, né? Desde a aplicação de design thinking, metodologia e tudo mais. E quando eu associei isso com a questão de empresa, gestão e tudo mais, eu falei, caraca, meu, tem oportunidade aqui. Aí nisso eu comecei já a ir para a parte de design, mas muito olhando pelo fator de negócio. Quando eu decidi sair do interior, foi muito por conta de ter finalizado a graduação, dentro da universidade tinha montado ali uma startup e aí eu acabei indo fazer o intercâmbio na Inglaterra, estudar inglês e tudo mais. Nesse meu tempo, a Samsung, a gente acabou sendo aprovado no programa de aceleração da Samsung, que era o Samsung Ocean, em São Paulo. E aí foi por conta disso que eu fui parar em São Paulo, que na época era a startup chamada Impulse. A gente desenvolvia essa parte toda ali focada em VR e tudo mais. Foi muito por conta de olhar já um pezinho de inovação, design e negócios atrelado durante a faculdade. Fui parar em São Paulo. Cara, foi muito importante, assim, eu ter ido para São Paulo, porque quando a gente olha no fator de vida e tudo mais, São Paulo, o nível de exposição é drasticamente muito mais apto e, assim, skin in the game todo o tempo, sabe? Então, ali uma fundação nesse sentido foi importante. Eu cheguei em São Paulo também, eu vi que eu não sabia de nada, que eu tinha muita coisa para evoluir, tinha muita coisa para aprender. E assim a vida, a gente sempre tá aprendendo, entendeu? Vai passar 20, 30, a gente tá sempre aprendendo. E ali em São Paulo foi um choque em alguns sentidos de tanto olhando o mercado, exemplo, o valor que a gente tinha X ali de recebimento. Quando caiu para São Paulo, cara, não tem como a gente sobreviver dentro de uma metrópole como São Paulo. Então você passa a olhar também dessa forma. E ali eu entrei muito forte em design. Aí eu acabei que passando por algumas instituições e no meio do caminho, como eu coloquei esse pé em negócios, eu falei, preciso me especializar mais ainda em inovação, preciso entrar muito mais de cabeça nesse tema. E acabou que dando certo, por exemplo, de passar por FIAP. Nisso, eu acabei que passando pela ZUP, que foi uma empresa de consultoria que foi adquirida pelo Itaú por R$500 milhão. Nesse processo, acabei que entrando dentro de algumas instituições, como o próprio Santander, que era cliente da ZUP, Safra, assim por diante, Itaú. E me deu toda essa bagagem no sentido de tecnologia, negócios e design.
Então foi essa construção. Tudo isso ainda em São Paulo. Em São Paulo. E quando que você tem a ideia de ir embora, dar uma passeada? Quem sabe que você já deu um rolezinho aí pelo... Eu gosto. Gosto de viajar, já fiz aí mais de 25 países, eu sou apaixonado por isso. E foi muito um momento ali meu de vida. Quando eu passei por São Paulo, passei pelas instituições bancárias e tudo mais, tive um aprendizado que, assim, sou muito grato a todas elas. Eu falei, olha, preciso de algo além. E aí, por ter também aprendido idioma e tudo mais, estar utilizando em alguns momentos ali que não seja de trabalho, né, para poder fazer algumas coisas e tudo mais, eu falei, olha, chegou o momento de eu tocar alguma coisa fora do Brasil, é um projeto internacional e assim por diante. Nisso eu tive uma oportunidade de conseguir atender uma empresa, né, como um cliente meu, focado nesse processo todo também de RH e assim por diante. Eles estavam precisando da parte de produto e estratégia e colidiu muito com a minha visão de vida de, putz, eu quero viajar, quero ser um nômade aí por uma temporada, quero explorar alguns países, tem muita coisa legal para poder ver, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, deixa eu rodar. Então eu fui atendendo essa empresa, virou um cliente muito próximo, fiz um processo todo de construção ali deles de produto e tudo mais, estratégia de 2 a 5 anos, né, de roadmap, uma empresa europeia. Então foi o primeiro projeto também internacional grande que eu atendi, sendo um cliente e tudo mais. E aí, em contrapartida disso, eu falei, deixa eu viver um pouco também, deixa eu aproveitar uma praia, deixa eu conhecer um Caribe aí que vale a pena. E nesse meio caminho de aproveitar, foi conhecendo outros negócios, né? Perfeito. E aí, da onde que surge a ideia de criar o seu próprio negócio aí? E onde você entra, como que você entra nessa área de servidores, essa parte aí? Fantástico. O pessoal sempre fala, né, quando empreende uma vez, sempre fica alguma coisinha ali, né, tipo, vir na cabeça, nossa, acho que posso agregar aqui, posso ofertar algum produto, algum serviço nisso. Depois da primeira experiência que eu tive ali em São Paulo e tudo mais, que iniciou aqui, depois foi para São Paulo, tive outras oportunidades também de empreender algumas frentes, né, então gestão, a gente construiu uma época chamava Fold, uma plataforma focada em gestão de times. Eu sempre olhava muito a problemática de operação de dia a dia, seja de uma task, seja de uma parte de compartilhar como que está o status do projeto e assim por diante. E aí, por ter unificado e passado toda essa camada também bancária, e vendo o mercado financeiro e também outros tipos de segmento, exemplo, tanto imobiliário, próprio recursos humanos, essa parte toda, eu falei, olha, tem bom cheiro aqui que dá para fazer nesses próximos anos para ajudar a empresa a conseguir ficar de uma forma sólida em tecnologia. Então, é meio que assim, é uma união de tudo que eu fui passando nos últimos anos que eu consegui olhar para tudo e falei, olha, aqui tem a dor financeira ocorrendo, tem uma dor de mercado que não só se repete aqui Canadá, mas se repete também no Brasil, porque eu vivenciei isso dentro das operações das empresas. E aqui, agora, olhando a longo prazo, acho que dá para fazer uma construção sólida e conseguir ajudar as empresas e trazer essa parte de inteligência financeira para elas. Então, claro, existem os profissionais lá dentro, mas quando a gente faz um trabalho externo especializado, né, principalmente em questão de custo de operação, tem como a gente agregar bastante. Então, foi muito essa união para conseguir fazer a construção da OpsOps, e muito por conta dessa bagagem toda aí, desde mercado executivo, focado também no momento de empreendendo, até vendo dor também, fazendo gestão de projeto, fazendo essa unificação entre produto, design, e como que faz, por exemplo, a gestão de um time que eu consegui enxergar esse tipo de gap. Eu acho que o mais interessante que você fala aí, assim, a redução de custo é um ponto muito importante, né? Tem muitas empresas que elas não olham para a redução de custo enquanto tá tudo ok, tá faturando um monte, tá crescendo o faturamento, não olha para redução de custo. A hora que as coisas mudam, o cenário tem uma mudança aí, a redução de custo vira prioridade e às vezes acaba cortando de uma forma incorreta, né? Acho que essa é uma visão, assim, que tem que ter a todo momento, né? Tem que estar a todo momento ali do lado, olhando para o custo. Por mais que o faturamento esteja crescendo, o custo tem que ser controlado, né? Ele é como se fosse um monstro, né? Que se você não podar ele ali, ele cresce, ele ganha espaço na operação. Logicamente que tem alguns custos que são necessários para o crescimento, algumas dores são necessárias, mas tem que ser controladas, né? Com certeza. E quando a gente fala na área de tecnologia, acho que essa parte de server é importante, cara, porque a gente vê ali que ela cresce rápido, né? Porque tudo hoje gera muito espaço, muita demanda, né? E o custo disso aí não é baixo, né? E uma decisão errada pode gerar um custo bem alto, né? Principalmente quando está vinculado ao dólar, né? Com certeza. E para o pequeno e médio é importante, né? Também que favorece o crescimento dele, né?
exemplo, um valor que ele tem ali mal investido, né, no sentido de operação, aí tem um custo alto, é o valor que ele poderia estar utilizando para a expansão dele, uma construção de uma nova vertical, seja de serviço ou produto. Então, quando você passa a enxergar dessa forma, você olha, é importante eu fazer esse controle um pouco com mais calma aqui e ver o que está acontecendo. Deixa eu perguntar para você. Você hoje, como um especialista nessa área, você acha que uma estrutura física ainda faz sentido em algum momento para uma Olha, empresa? alguns casos sim. O on-premise, por exemplo, ele tem também o momento dele ali que é positivo. Dependendo do tipo de serviço e tudo mais que é ofertado, faz sentido. Eu acho que tudo que se trata de tecnologia, o híbrido é bem interessante para conseguir conviver e ter um equilíbrio legal na empresa. Exemplo, quando a gente fala de alta escala, aplicação já mais massificada, aí eu vejo que é importante ter um serviço bem garantido já em cloud, porque tem também as partes de segurança, né? É muito mais, por exemplo, interessante eu conseguir fazer uma construção e contar com o apoio de uma AWS que domina muito mais segurança que qualquer área que eu construí na minha empresa de segurança, numa aplicação específica ali deles, do que eu pensar que eu vou fazer a proteção 100% e vou garantir tudo, né? Então, cloud tem esse benefício muito forte. As empresas de on-premise também vão por esse caminho, tem também os times específicos para todos os sentidos e assim por diante, mas eu vejo que tem espaço desde que você leve em consideração o tipo de público e o nível da massificação da sua aplicação. Porque se for uma aplicação menor, uma aplicação com menos demanda, menos requisição, acho que ainda o físico ainda tem bastante espaço, né? Agora, a hora que você parte para aplicações maiores ou aplicações que elas vão gerar uma quantidade muito grande de requisição, já começa a estudar híbrido e esse outro modelo, né? Perfeito, Acho que perfeito. seria mais interessante. Mais essa linha. E pensando assim numa visão de futuro, né? Como que você visualiza essa mudança acontecendo já lá na frente? Você já está preparando algum tipo de produto? Já está preparando alguma solução? Claro, né? Você pode falar até o ponto que não seja um segredo de negócios. Tranquilo. Tá? Mas o que você visualiza aí daqui para frente? A gente tem olhado muito a questão de colocar o consumo da IA na mão direto do nosso cliente, né? Hoje a gente faz um trabalho de acompanhamento com ele, tem dado certo, mas é importante também da gente fornecer essa camada ali de conversação para ele poder consultar durante o dia. Então, a gente tem feito já um desenvolvimento focado nisso, né? A gente tem os agentes e tudo mais, agora a gente está fazendo um processo de integração para conseguir ofertar essa plataforma com esse serviço específico, a consulta e assim por diante para o cliente. Outro fator que eu vejo é muito entendimento de previsibilidade. Quanto mais a gente compreender qual que é a próxima dor no sentido de serviço que a gente pode ofertar, ou até mesmo assim, mercado, economia, para onde que está sendo direcionada, é importante para nós como empresa. Então a gente passa a olhar com mais carinho agora para final do ano de 25 para 26, de como que a gente pode entender o que está acontecendo, tanto externo quanto interno, para conseguir prever um pouco do que a gente pode ofertar, porque nós sabemos também que serviços, empresas como um todo, são ciclos, né? Então, quando a gente olha nesse mercado e vê que até aqui a gente consegue, mas a partir daqui tem que fazer um processo de mudança para conseguir continuar um crescimento saudável, a gente vê que previsibilidade é importante, ter essa inteligência interna ser estratégica para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei qual que é o seu nível de resposta. Você falou que empresas são ciclos, concordo. Toda empresa já teve seus grandes ciclos, algumas passaram, né? As empresas de tecnologia hoje, as Big Techs, né? Google, Amazon, você acha que o ciclo delas ainda é muito longo? É um ciclo que já tende a ter uma substituição? Por exemplo, você pega o próprio Google, líder no segmento de buscas, né? Só que hoje muitos resultados do Google de busca já são resultados de IA. Onde você enxerga a tendência? Até onde o Google, aquele mercado de busca tradicional, já era? Eu acho que tá de fato assim uma descida, né, nesse fator de como que a gente faz a interação em busca e tudo mais. O Google já está bem alerta com isso, nesses últimos 2 anos ele tem olhado já outros tipos de iniciativas para conseguir estar nessa ponta e continuar liderando, né? O Google como empresa, vejo que o trabalho ali que eles fizeram é extremamente sólido. Claro, sempre vai estar surgindo inovação. E o Google também tem ali muito essa visão estratégica de mercado de M&A, então ele sabe o momento de fazer a compra de um possível cara que pode dar um problema maior ali na ponta para ele. Mas eu vejo que tem um espaço tanto para ele se manter, trazer inovação e manter esse ciclo acontecendo,
O Gemini, por exemplo, fez grandes melhoras nesses últimos meses, mas também tem que ficar olhando o mercado sim, porque nós nunca sabemos quando ocorre uma mudança drástica e pode surgir de fato um concorrente ao nível em pouco tempo. Então, eles estão olhando, tem espaço para todos, mas sempre tem que se preocupar. Estão espertos, né? Porque acho que a mudança pode acontecer e pode ser rápida, né? Pode ser drástica, Você né? vê a própria NVIDIA, né, cara? A NVIDIA vem, assim, num processo de escala, né? Gerando ali os processadores para IA absurdamente. A NVIDIA é até curioso, né? Tipo, meu primeiro contato, videogame, assim. Placa de vídeo, Praticamente, né? quando a gente falava de NVIDIA, só placa de vídeo. Putz, eu tenho uma GTX aqui para tal jogo e tudo mais. Em paralelo, eles rodando uma operação focada já em processamento e IA. O mercado, praticamente, sim, um ou outro que tinha uma visão mais sólida do que estava acontecendo ali nos bastidores. E a gente vê essa virada de posicionamento deles, é fantástico, né? Então, assim, quem que é a próxima NVIDIA? Quem que é o próximo Google? Tá surgindo em algum canto? Hoje a própria Intel, ela já tá desenvolvendo sua própria placa de vídeo, né? Para entrar nesse mercado, né? Porque hoje você compra um Intel, né? Compra um Ryzen, só que você quer uma placa de vídeo NVIDIA. Porque ela domina esse mercado aí do consumidor final, né? Logicamente tem muitos outros mercados ali. Mas a própria Intel já olhou para esse mercado e falou, pô, esse é um mercado que tem muito potencial, né? Se eu não me engano, a da Intel é a Arc, né? As placas Arcs. Sim. Acho que é alguma coisa assim, né? Mas ela já tá vendo que, assim, meu, hoje qualquer carro mais moderno aí já tem uma placa de vídeo, não essa gamer, né? Mas não é nessa área, né? Mas muito processamento de dados exige muito essa parte de vídeo, né? Da placa de vídeo, né? Sim, exige muito. Isso tem muito. Mineração também, outros segmentos que é muito comum, então é interessante de ver essa mudança, né, de como que é feito o processamento, a escala disso com placa e tudo mais. É um mercado fantástico, assim, olhando a longo prazo, coisas boas pra gente, né? Mais plataformas, mais serviços, mais IA, mais oportunidades de negócio na mesa surgindo pra gente. Então isso é importante. E você não concorda que a gente vai chegar num certo, sei lá, momento ali de... É tanta plataforma, é tanta opção na mesa que as pessoas vão ter uma dificuldade de escolher? Acho que a gente já passa por isso. Porque é tanta solução, que fica assim, um mercado muito diversificado e muitas empresas não acabam não polarizando ali no seu nicho, né? Como que você visualiza isso? É bem interessante essa pergunta, porque realmente eu também, assim, tenho essa visão, concordo. Hoje já tem bastante coisa presente no mercado. Realmente a pessoa fala, putz, tem ideia de tal, cara, pode procurar, você vai encontrar, já tem alguém fazendo algo similar. Mas quando a gente olha, assim, de polarização, tem um trabalho muito forte para a gente conseguir levar também na ponta o benefício disso e a tomada de decisão de uma escolha do que é o bom e do que pode ser eficiente ali para ele no dia a dia. Quando a gente fala de mercado empresarial, depende do segmento, ele já tem o pé nisso. Exemplo, segmento que nosso, tipo, vocês e assim por diante, respira isso dia e noite. Agora tem outros segmentos que ainda não. Então tem um trabalho ali de formiguinha para a gente poder explicar para ele o porquê, o para quê, o benefício. E aí é um trabalho que a gente tem que, assim, fazer bem forte para conseguir conscientizar. Eu acho que, assim, essa parte aí, igual você falou assim, né? Vai ter tanta inteligência artificial que, qual que eu vou usar, né? Qual que é a melhor? Cara, a gente vai cair numa outra área que, assim, nada a ver com... Consultor de IA. Marketing, cara. Não, vai cair no marketing. Aquela que trabalhar melhor o seu marketing. Aquela que tiver a melhor marca, a marca mais bem representada. Não só o resultado, né? Mas aquela que trabalhar melhor a marca, que conseguir trabalhar melhor o seu posicionamento no mercado, ela vai ganhar espaço, né? Porque não necessariamente é a melhor. Pô, você tem a melhor IA do mundo. Só que se você não trabalhar a marca dela, ninguém conhecer ela, ninguém usa. Faz sentido. Exato. Né? E aí é um influencer, uma grande big tech tá usando a sua IA. Então, assim, volta para um segmento que vai ser o marketing. Não adianta nada eu desenvolver uma IA que é a mais poderosa do mundo, só que se eu não conseguir trabalhar muito bem a marca dela, o marketing dela, ela morre. Poucas pessoas usam, né? Sim. Então, assim, vai ser igual ir num supermercado, né? Você chega lá, vai comprar uma bolacha, você tem 500 marcas de bolacha, mas qual que é a melhor? É a embalagem, é o design da embalagem, é o quanto eles trabalharam com aquela marca. E as IAs vão ser assim, logicamente que assim, produto físico é uma coisa, né? E a utilização de IA é outra. Mas eu acho que ela vai depender bastante do quanto ela é trabalhada também, né? Essa parte de branding, marketing é importante. Às vezes nós que empreendemos, principalmente assim, mais tecnicamente,
A gente esquece da importância da divulgação, do posicionamento, de uma comunicação bem estruturada, no sentido de manter uma consistência visual, uma consistência de experiência também entre plataformas, entre serviços e tudo mais, né? A gente olha geralmente só a fundação ali, e isso faz diferença. No fim do dia o mercado é mídia, então a gente tem que compreender Exato. que se a gente não publica, se a gente não divulga, se a gente não faz essa construção, é complicado. Então o marketing é extremamente assim importante para o desenvolvimento de uma empresa a longo prazo. Tá sempre atrelado, né? Assim, a inovação, a tecnologia também está atrelado ao marketing, né? Porque você precisa colocar isso para gerar recurso, né? Não adianta nada você ter a grande ferramenta ali na sua mão e esconder ela. Você precisa divulgar ela para que isso gere resultados, né? Gere números, né? Com E para certeza. isso você precisa dessa parte de branding, de marketing como um todo e de investimento para fazer acontecer. Até você contando um pouco da sua história, carreira, trajetória, é muito aquela filosofia do design thinking, né? Meu, e tem uma explicação fácil. O que é design thinking? É pensar como o design pensa. Todo design, na hora de montar um layout, montar ali uma estrutura, ele tem que pensar além do desenho, né? Então é uma modelagem que você utilizou, você validou, testou, né? Criou MVP e aí, né? Colocando a isso. empresa no... Eu aplico assim para tudo, literalmente. Vida. Por exemplo, putz, Vitor, por que que você saiu viajando? Cara, faltava repertório em mim, faltava, tipo, compreender outras economias, outras culturas, como que eu posso definir as coisas melhores, entende? Se eu não tenho um repertório forte em relação à vivência, então, eu olhei muito assim, caramba, tô tendo a oportunidade de conseguir movimentar, de aprender uma cultura, um idioma novo e tudo mais, deixa eu fazer esse momento agora na vida, e quando eu conseguir chegar ali perto dos meus 30, 31, vou ter um repertório interessante para conseguir agregar, não somente no fator de tecnologia, mas também como ser humano para a pessoa, Sim. entende? Então, isso no fim do dia, relações é importante, né? Então, quando a gente vai fazendo uma construção, compartilha esse tipo de vivência, a experiência que você adquire, outro país, outra língua, outra nação, outro modelo de negócio como um todo, ajuda nessa tomada de decisões, sabe? Então, foi muito por conta disso também. Faz a diferença, né? Acho Faz. que conta bastante ter essa experiência de outra vivência, né? A vivência fora acho que ajuda muito na formação, né? Com certeza. E na tomada de decisão. Legal. Pessoal, estamos aqui entrando nas nossas considerações finais aqui do nosso bate-papo. Vocês viram que a gente teria conteúdo aqui para ter uma conversa aí que iria até estender os nossos horários aqui. Mas, Vitão, fala para mim aquela dica final para quem acompanha até agora esse podcast. Tem muitos jovens que usam o O2 Hub Podcast aqui como fomento de conteúdo. Qual que é a dica que você dá para essa moçada que está nos acompanhando aí? Olha, eu gosto muito de compartilhar que quando se trata de vida, buscar tanto o novo, a inovação, essa visão estratégica de como que eu posso ir construindo as coisas mais a longo prazo é extremamente importante. Eu vejo que hoje, como geração, nós somos um pouco mais do fast consuming e tudo mais, sempre quer tudo agora, e a geração está chegando, ou até mesmo a nossa, começar a compreender a importância de ter um pouco mais de paciência e fazer construções sólidas a longo prazo tem um impacto bem interessante a longo prazo, sabe? É uma coisa que lido diariamente comigo mesmo, por exemplo, putz, X coisa eu fiz aqui agora, passou 3 meses, plantou ainda não veio, passou 6 meses, ainda não veio, e depois de um ano começa a vir. Então, ter essa paciência, né? Praticamente, de fato, aí, semear alguma coisa, né? A gente conseguir ter essa visão para a vida é importante, porque no fim de tudo, a paciência, ela te traz bons resultados. É uma coisa que a maioria das pessoas não comentam, não fala, mas essa é a verdade. Então, constrói, sempre de forma sólida, com paciência, que vai ter a colheita de cada resultado. Bacana. Vitor, obrigado, por Muito ter obrigado aceito esse pelo convite. convite. Foi um bate-papo assim extremamente grandioso em relação a conteúdo, a informação, né? E até dicas aí que, né, nesse debate entre tecnologia e inovação você trouxe muitos insights para a galera, né, Diogo? Legal, cara. Obrigado Obrigado pelo convite aí. por vir aí nos visitar. É um cara que esteve aí com a gente lá no começo. Ficamos felizes de ver que você cresceu bastante. É um cara profissional de muito sucesso. E as portas estão abertas. Quando quiser vir aí novamente, estamos sempre por aí. Obrigadão. Beleza? Galera, então, sendo assim, encerramos mais um episódio aqui do O2 Hub Podcast. Em breve aí estaremos com novos conteúdos. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu, um abraço.